Bom dia, meu nome é Matheus. Eu fiquei encarregado de ler o livro Gestão da Informação sobre Esporte Recreativo e Lazer, Balanço da Rede SEDES. Ele é um livro de 192 páginas, divididas em 7 capítulos, com 6 autores. Eu vou falar agora um pouco de cada autor. Gisele Maria Schwartz é licenciada em Educação Física pela Universidade de São Paulo em 1975, fez mestrado em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas em 91 e doutorado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo em 97. É livre docente em atividades expressivas pela Universidade Estadual Paulista em 2004. Ela é professora adjunta da Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita Filho, com atuação no programa de pós-graduação em Ciências da Motricidade, com linha de pesquisa em Educação Física, Esporte e Lazer, no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Humano e Tecnologias, com linha de pesquisa Tecnologias, Corpo e Cultura, atuando principalmente com os seguintes temas: Psicologia do Lazer, Atividades de Aventura, Ambiente Virtual, Educação Física, Atitude e Condutas Lúdicas, Gestão do Esporte, Gestão da Informação sobre o Lazer, e além de ser coordenadora do LEO, que é o Laboratório de Estudos do Lazer. Danilo Roberto Pereira Santiago, ele possui licenciatura plena em Educação Física pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, em 2005, e mestrado em 2008 e doutorado em 2011 em Ciências da Motricidade, pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, de Rio Claro. Atualmente é professor titular 3 da Universidade de Vila Velha e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública, linha de pesquisa em Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, e professor do curso de graduação em Educação Física. É líder do grupo de pesquisa em Segurança Pública da UVV, que é a Universidade de Vila Velha, e pesquisador do LEO, Laboratório de Estudos do Lazer, no Unesp Rio Claro, atuando principalmente com os seguintes temas: Segurança Pública e Educação Física. Cristiane Naomi possui graduação em Educação Física pela Unesp em 2005, mestrado em Ciências da Motricidade Humana, com linha de pesquisa em Estados Emocionais e Movimento, na Unesp, em 2010, e doutorado em Desenvolvimento Humano e Tecnologias. É docente da Universidade de Vila Velha, UVV do Espírito Santo, e coordenadora do NATA, que é um Núcleo de Gestão e Teoria Aplicada ao Esporte. Tem experiência na área de Educação Física, atuando principalmente nos seguintes temas: aprendizagem e desenvolvimento motor, metodologia dos esportes coletivos, treinamento esportivo, voleibol e educação física escolar. Gisele Helena Tavares é professora adjunta da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal de Uberlândia. Possui graduação em Educação Física e licenciatura plena pela Universidade Federal de Uberlândia em 2008 e doutorado em Ciências da Motricidade na área de Concentração Pedagógica da Motricidade Humana, da Unesp, em 2013. Pós-doutora em Desenvolvimento Humano e Tecnologias da Unesp. É líder do LEO Unesp, Laboratório de Estudo Lazer, e do GPE-LS, Grupo de Pesquisa e Estudos sobre Gestão do Esporte, Saúde e Lazer. Cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, com linha de pesquisa, Gestão da Saúde e Atividade Física, Gestão do Esporte, com interfaces do lazer. Pesquisador do Centro de Rede SEDES, em Minas Gerais, e doutora do Empresa Júnior, atualmente é pós-doutorado na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Educação Física, atuando principalmente nos seguintes temas: Gestão e Políticas Públicas do Esporte, Saúde e Lazer, e Interfaces do Lazer. Juliana de Paulo Figueiredo, doutora em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 2019. Mestre em Ciências da Motricidade pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, Rio Claro, São Paulo, em 2012. Graduada em Educação Física, licenciatura plena e bacharelado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC, em 2009.
Professora substituta na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, no Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, nos cursos de bacharelado e licenciatura em Educação Física. É membro e pesquisadora do Laboratório de Pesquisa em Lazer e Atividade Física e do Laboratório de Estudo do Lazer. É sócio fundadora da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Estudo do Lazer, a ANPEL. Atua na área de Educação Física com ênfase em atividades de aventura, lazer, recreação, educação ambiental, jogos e brincadeiras e sensibilização ambiental e jogos e brincadeiras de atividades de aventura. O sexto e último autor é o Murilo Eduardo dos Santos Nazário, doutor em Educação Física pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo, em 2018. Mestre de Ciências da Motricidade Humana, com ênfase em Pedagogia da Motricidade Humana, pelo Unesp Rio Claro, em 2013. Graduado em Educação Física em Batatais, São Paulo, em 2007. Atualmente é professor titular na Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo, e orientador do Núcleo de Formação Profissional em Educação Física, membro do Instituto de Pesquisa em Educação e Educação Física. Ele atua na área de Educação Física nos seguintes temas: Educação Física Escolar e Estágio Supervisionado, Pensamento Pedagógico da Educação Física, Conteúdos da Educação Física Escolar e Infância e Adolescência. Entre 2008 e 2010 foi professor de Educação Física na Educação Infantil, Fundamental Séries Iniciais e Fundamental Séries Finais em Ensino Médio, no município de Santa Bárbara, em Minas Gerais, na rede estadual de Minas Gerais. O capítulo 1 ele já faz uma introdução falando sobre a rede SEDES, e o título do capítulo 1 é Contextualização Histórica da Rede SEDES, que foi escrito pelo Murilo Eduardo dos Santos Nazário. Ele explica que Rede SEDES é o Centro de Desenvolvimento de Esporte Recreativo e de Lazer. Foi criado em 2003 pelo Ministério do Esporte com o intuito de incentivar o campo de pesquisa sobre o esporte e o lazer, por meio de apoios financeiros para as instituições de ensino superior, públicas ou privadas. Segundo Tavares, 2010, o apoio da Rede SEDES às instituições de ensino superior parece proporcionar à comunidade acadêmica, professores e alunos envolvidos, a possibilidade de serem atores da construção dessa história, podendo transformar a realidade na qual estão inseridos, por meio das contribuições oriundas de suas pesquisas e de projetos desenvolvidos. Essa é uma das formas de intervenção da gestão participativa, que tem como característica superar o centralismo das decisões e descentralizar o poder advindo de quem governa. Apesar dos diversos investimentos feitos pela Rede SEDES, ela passa atualmente por problemas. E para garantir a legitimação no campo das ações em políticas públicas de esporte e lazer, justamente pelo fato de ainda ser muito presente tanto a disputa política quanto a acadêmica dentro deste campo de estudo, e ainda devido a uma desresponsabilização do Ministério do Esporte sobre os aspectos relacionados ao financiamento, esse estudo torna-se importante para analisar o caminho percorrido pela Rede SEDES até o presente momento, para que possa compreender a sua legitimidade e contribuir para o desenvolvimento de novas ações. Em termos de dados efetivos, os levantamentos constados do balanço da Rede SEDES, realizado por Schwedes em 2010 e no estudo de Tavares e Schwedes em 2003, bem como os dados disponibilizados pelo próprio Ministério do Esporte, evidenciaram que a rede passou por diferentes fases. A primeira dela foi de 2003 a 2006, que foi marcado pelo início dos financiamentos, em que os convênios eram firmados por meio de parcerias do Ministério dos Esportes, com grupos de estudos nas diferentes regiões do país, que tinham comprovada experiência científica no campo das políticas públicas de esporte e lazer. E essas pesquisas eram chamadas de pesquisas induzidas.
que eram realizadas por meio de convite, por e-mail ou logo após por telefone aos pesquisadores com notória experiência na área de conhecimento. A segunda fase foi caracterizada pelo início da utilização de editais para concessão de convênios. Esse período foi de 2007 a 2010 e possibilitou que as informações referentes a esse financiamento pudesse chegar a todos os interessados. Neste momento, em específico, existia duas possibilidades de realização de pesquisa, sendo elas a pesquisa induzida, continuando a ideia das parcerias diretas da universidade com o Ministério do Esporte e a dos editais que eram feitos. Entretanto, ainda não se tem claro o que as transformações políticas de lazer representam para a sociedade. Foi evidenciada a necessidade de uma descrição dos impactos e repercussões decorrentes das iniciativas em políticas de esporte e lazer. Então, sobre essa visão dos próprios atores responsáveis pela gestão da Rede SEDES, esse fato mobilizou o desenvolvimento dessa pesquisa, desse livro. A escolha desse período referente de 2003 a 2010 justifica-se pela necessidade de investigar o período inicial da Rede SEDES, desde quando surgiu, podendo assim auxiliar na formulação de novos encaminhamentos para a rede. A investigação do referente período poderá contribuir com as reflexões sobre os pontos positivos e negativos de ambos os modelos, o de editais e de onde eram feitos os convites, dando assim um embasamento técnico e teórico para a manutenção dessa política relevante para o campo do esporte e lazer. Esse estudo teve como objetivo descrever os impactos e repercussões oriundos da criação da Rede SEDES, sobre a visão dos gestores que coordenaram este período de 2003 a 2010. O capítulo 2 é a análise dos projetos financiados pela Rede SEDES, escrito por Cristiane Naomi. Neste capítulo foram apresentadas as informações referentes aos projetos apoiados pela Rede SEDES de 2003 a 2010. Foram firmados 129 convênios, envolvendo 208 pesquisas, as quais mobilizaram mais de 1.000 pesquisadores e tiveram um subsídio de mais de 500 auxílios financeiros, em forma de bolsa, espalhados por todo o território brasileiro. O autor refere-se a convênio, neste capítulo, como projetos de pesquisas financiados pelo Ministério do Esporte, por meio de acordos firmados entre universidades e a Rede SEDES, os quais visassem, de alguma forma, auxiliar o fomento das políticas públicas do esporte recreativo e lazer. E considerava a pesquisa como os projetos desenvolvidos pelos pesquisadores, os quais visavam testar hipóteses e solucionar problemas, com o objetivo de investigar e compreender um fenômeno, fazendo uso de métodos científicos. Ele traz um gráfico mostrando o número de pesquisas e convênios ao longo dos anos, mostrado aqui. Em 2003 e 2004, se teve 10 convênios e 26 pesquisas. Em 2005, se teve 7 convênios e 34 pesquisas. Em 2006, se teve 11 convênios e 36 pesquisas. Em 2007, se teve 23 convênios e 29 pesquisas. Em 2008, se teve 28 convênios e 33 pesquisas. Em 2009 e 2010, se teve 50 convênios e 50 pesquisas. E com isso a gente pôde ver o crescente aumento do número de convênios e pesquisas se igualando no final. Logo após este gráfico, ele nos traz outro gráfico que mostrando-se ter o maior número de pesquisas e também convênios na região sul e sudeste do Brasil. E ele fala que este fato ocorre por essa região possuir a maioria das universidades no país. E no que diz respeito aos enfoques abordados pelas pesquisas, eles foram divididos em 9 eixos temáticos, levando-se em consideração o objetivo de cada pesquisa. E em relação a esses temas, se pôde notar o maior enfoque, maior ênfase nas temáticas envolvendo a memória do esporte e do lazer, com 19,58% de pesquisas,
seguidas de infraestrutura do esporte e lazer, com 16,40%, e programas entregados de esporte e lazer, com 15,34%, gestão do esporte e lazer, com 13,23%, e observatório do esporte, com 10,58% de pesquisas. As demais temáticas tiveram uma representatividade com menos de 10% entre os anos de 2003 e 2010. E com isso, nota-se que, dessa forma, há uma predominância de pesquisas preocupadas a realizar levantamentos sobre a história de alguma modalidade esportiva ou mesmo sobre alguns jogos e brincadeiras tradicionais, demonstrando a preocupação dos pesquisadores em resgatar fatos ou acontecimentos marcantes para a população em geral, ou para uma comunidade local, os quais fizeram parte da sua história para que não caísse no esquecimento. O que ficou patente nessa análise sobre as ações da rede é que, no seu processo de crescimento desde 2003 até 2010, tenta-se estreitar as relações entre as universidades do país, promovendo contato direto com os coordenadores e pesquisadores dos projetos, por meio de encontros anuais, reuniões, entre outras iniciativas. Essas diretrizes proporcionaram, assim, troca de experiências, bem como o incentivo constante para a realização de novas parcerias entre as instituições, o que repercute sensivelmente na qualidade da produção apresentada a cada ano e na perspectiva de inclusão dos centros produtores de pesquisas em todas as regiões do país. O capítulo 3, que o título é Produtos e Desdobramentos da Pesquisa Financiada pela Rede SEDES, escrito por Gisele Helena Tavares. Neste capítulo estão descritos todos os produtos e desdobramentos das pesquisas financiadas pela Rede SEDES no período de 2003 a 2010. São considerados produtos todas as ações previstas nos objetivos dos projetos de pesquisas e desdobramentos referente às ações não previstas nos objetivos dos projetos enviados pelo Ministério do Esporte, mas que contribuíram de forma substancial para a divulgação e a disseminação do conhecimento produzido pela pesquisa financiada. Além disso, são descritos equipamentos adquiridos pelas instituições de ensino, os quais fazem referência ao aprimoramento do aparato físico das universidades, possibilitando as condições necessárias para o desenvolvimento das pesquisas, como computadores e aparatos tecnológicos para realizar as pesquisas. Com base nos resultados apresentados, pode-se observar que o apoio da Rede SEDES é uma importante iniciativa governamental que abrange todo o território nacional, com políticas integradas entre o Ministério e as universidades públicas e privadas de todo o país. Embora ainda sejam muitos os problemas a serem enfrentados no que se refere aos avanços das pesquisas sobre o lazer no Brasil, a Rede SEDES está cumprindo o papel no sentido de amplificar todas as políticas públicas de apoio à pesquisa no campo do lazer. A rede propõe em seus objetivos a criação de novos grupos de pesquisas e a consolidação dos já existentes, sendo essa uma condição básica para participar dos editais propostos. Nesse sentido, parece que um dos objetivos da Rede SEDES de arrebanhar um número crescente de grupos e pesquisadores na geração dos estudos do lazer tem sido atingido e pode ter contribuído substancialmente para obter o panorama atual. Portanto, os estudos que se dedicam à compreensão e análise de políticas públicas voltadas para os diversos setores da sociedade, entre eles referentes ao esporte e ao lazer, devem se dedicar a uma compreensão mais ampla sobre a questão determinantes e que precedem a implantação dessas políticas. Os arranjos institucionais presentes na estrutura do governo, ao longo da história e aos interesses enredados nos processos de elaboração dessas políticas, devem primar pela ação
intersetorial, pois esses fatores que determinam o curso dos programas e dos projetos implementados e, consequentemente, dos rumos das políticas no nosso país. O capítulo 4, com o título de Impacto dos Projetos sob o olhar dos pesquisadores, escrito pelo Danilo Roberto Pereira. Este capítulo ele procurou analisar uma das questões do questionário, o qual foi respondido pelos coordenadores principais dos principais projetos de pesquisa apoiados pela Rede SEDES. Esta questão procurou saber e refletir sobre as principais contribuições das pesquisas para o fomento e a qualificação de políticas públicas de esporte e lazer, no olhar dos próprios pesquisadores e participantes. Então, para isso, foram enviados 107 questionários para os responsáveis dos convênios. Destes, apenas 59 responderam. E, embora tivessem devolvido o questionário respondido, apenas 29 efetivamente emitiram sua opinião claramente. Portanto, a amostra constante nessa análise é retirada de apenas 29 respostas dos coordenadores deste questionário. Sendo assim, foram apresentadas as principais tendências obtidas na visão dos pesquisadores sobre os impactos das pesquisas e foram divididas em eixos categorizados de acordo com a ênfase da resposta, a qual dependia diretamente de cada objeto do projeto. Então, foi dividido em 8 eixos. O primeiro eixo foi o saúde e qualidade de vida. E eles falaram que a atividade física e sua prática está diretamente relacionada com a saúde. E essa relação se compõe dos aspectos de melhoria da aptidão física, tais como a do sistema cardiovascular e dos aspectos sociais e psicológicos. Nessa perspectiva, os projetos apoiados pelas políticas públicas de esporte e lazer do governo federal procuraram oferecer atividade física para a produção de saúde, apresentando meios para que grande parcela da sociedade tenha seus direitos sociais estabelecidos. O eixo 2, que é a preservação da memória da educação física e do esporte, eles procuraram criar centros de memória com o objetivo de recuperar e restaurar a história da educação física, do esporte e do lazer. Esses centros de memória contribuíram com o restauro, a preservação e a disponibilização de arquivos nos centros de pesquisa, propriamente, e por meio da elaboração de sites, principalmente com aqueles que recuperem e disseminam dados relacionados com a história da educação física, do esporte e do lazer. O eixo 3, que tratava de equipamentos e espaço de lazer. Nesse eixo de estudo, as pesquisas procuravam contribuir para as políticas públicas, especialmente realizando levantamentos das localizações dos espaços e equipamentos destinados ao lazer nos diferentes municípios, bem como também o estado de conservação e a manutenção dos equipamentos. Sua adequação aos diversos públicos e acessibilidade, e a democratização desses aparelhos, entre outros aspectos pertinentes a diagnósticos e prognósticos de equipamentos de lazer. E com isso, pode-se ver que a maioria das cidades brasileiras não conta com um número suficiente de equipamentos de lazer para atender a população, havendo ainda uma distribuição desigual entre os bairros, distritos e áreas metropolitanas. O eixo 4, que é gestão e sistematização de dados. As pesquisas que se centram nessas temáticas abordavam a importância da promoção de iniciativas sobre a gestão e a sistematização de dados, no sentido de torná-las práticas democráticas e transparentes, pautadas na participação popular. Ainda, os coordenadores dessas pesquisas salientam a importância da realização de parcerias sob uma perspectiva intersetorial para contribuição na geração de novas políticas públicas.
O eixo 5, que é a capacitação de futuros pesquisadores para trabalhar com políticas públicas de esporte e lazer, trata da capacitação de pessoas que sejam professores, pesquisadores, gestores, entre outros, que tem o objetivo de multiplicar os próximos gestores das políticas públicas do esporte e lazer nos municípios brasileiros, com a formação proporcionada pelos projetos apoiados, buscando promover o avanço na produção de conhecimento dessas lideranças, para que seja possível a médio e a longo prazo estabelecer um equilíbrio no processo de formação de atuação de profissionais que trabalham com a temática política pública de esporte e lazer. O eixo 6, que é a criação de sistema para monitorar e avaliar programas do Ministério. Uma das iniciativas para superar os entraves relacionados à eficiência administrativa dos projetos do Ministério do Esporte pode ser a criação de um sistema informatizado de gestão gerencial para fornecer ao gestor o subsídio para futuras tomadas de decisões. Essa iniciativa pode ser uma das principais ferramentas administrativas que o Ministério do Esporte necessita para aperfeiçoar sua eficiência na gestão dos recursos dos programas e projetos que ele fomenta. O eixo 7, que é auxiliar na compreensão de como se constitui o discurso midiático esportivo. O discurso midiático esportivo, em especial no âmbito dos esportes, considera dos esportes considerados mais tradicionais no Brasil, como por exemplo o futebol. Tem projetado transformações nas representações do imaginário social das pesquisas em relação às práticas esportivas. Esse poder que a mídia exerce pode acelerar o processo de formação e construção das massas, sendo bastante importante a formulação dessas reflexões desenvolvidas em alguns projetos apresentados pelos coordenadores. E nessa relação, a mídia exerce um papel fundamental ao atuar como mediador do esporte e do espetáculo e o sujeito receptor, merecendo total atenção dos acadêmicos e estudiosos e dos gestores para esse tipo de pesquisa. E por último, o eixo 8, que é impulsionar a produção do conhecimento na área, aí traz que o esporte e o lazer são direitos sociais que devem ser garantidos entre as políticas públicas. Entretanto, o acesso aos direitos sociais por toda a população ainda é muito desigual, que gera necessidades diferenciadas, que justificam as ações do Ministério do Esporte, em especial os apoiadores da Rede SEDES, dando a maior ênfase a entender o financiamento de projetos em alguns setores, tais como educação, trabalho e lazer, para melhoria. O capítulo 5, contribuições dos gestores e de pesquisadores no período de 2003 a 2010 para a construção histórica da Rede SEDES, escrito por Juliana de Paula Figueiredo. Com o intuito de captar e articular as experiências e atuações dos gestores da Rede SEDES do período de 2003 a 2010 e de pesquisadores, os quais foram protagonistas na história da rede, neste mesmo período, este capítulo trouxe as contribuições de alguns desses profissionais envolvidos. Para tanto, se utilizou um questionário contendo perguntas abertas como instrumento para obter detalhes e entrelinhas, as quais não estão tão explícitas nos dados coletados por meio de relatórios, expressando opiniões dos envolvidos quanto à Rede SEDES. O capítulo 6, reflexões e sugestões acerca do conteúdo da produção da Rede SEDES de 2003 a 2010, escrito por Gisele Maria Schwartz. Nesse capítulo, ele alavanca reflexões acerca das ações políticas em curso, procurando fazer uma análise retrospectiva sobre os financiamentos e desenvolvimentos dos projetos, assim como sobre a mobilização a partir desses projetos e seus impactos. Ele evidencia ainda alguns prognósticos e sugestões para a implementação de novas ações políticas sobre o esporte e lazer. E a partir dos resultados apresentados, pode-se evidenciar que, na revisão dos gestores envolvidos,
o corte temporal de análise da rede SEDES de 2003 a 2010, foram identificados impactos e repercussões positivas com a criação da rede SEDES, de ações. Apesar de todos os embates políticos envolvidos, neste processo a rede foi para a área de pesquisa do esporte e lazer um impulsionador em vários âmbitos. Entre esses âmbitos, deve-se ressaltar a construção coletiva da legitimidade da área em questão, tendo o pesquisador um papel de protagonista em todo o processo. Além disso, destaque-se a busca pelo estreitamento das relações com e entre as universidades do país, a valorização científica e a valorização das realizações intersetoriais e interministeriais e o aumento significativo do número de produções científicas. A rede SEDES abriu a perspectiva de inclusão de centros e produtores de pesquisa em toda a região do país, impulsionando aquelas menos privilegiadas pelas instituições de fomento, e trouxe legitimidade e reconhecimento tangível ao trabalho realizado pelas CNDL, por meio da produção e disseminação de conhecimento. Entretanto, a ausência de diálogos entre os agentes da rede SEDES e outros órgãos de fomento pode ter descaracterizado a proposta inicial da rede, trazendo assim uma aparente ineficiência nos resultados das ações, ao analisar o recorte temporal de 2003 a 2010. Dessa forma, julga-se necessário outros estudos relacionados à temática, para que sejam aprofundadas essas questões. E, para finalizar, uma importante perspectiva futura destacada por essa pesquisa é a necessidade de elevar a ação programática da rede SEDES a ocupar espaços mais efetivos no campo das políticas públicas. Esse processo se torna necessário para atender algumas demandas importantes, como a descontinuidade das ações políticas e o fato do tempo de pesquisa ser muito diferente do tempo dos governos. Uma ação voltada para a produção e a disseminação de conhecimento não pode ser refém das frequentes alternâncias das ações públicas. Aí no capítulo 7, que é o último capítulo, ele com o título Sugestões de Implementação de Propostas Modelo de Relatório e Catálogo de Pesquisa, escrito por Danilo Roberto Pereira Santiago, Gisele Helena Tavares, Cristiane Naomi e Juliana Paula Figueiredo. Ele traz no sentido de subsidiar informações mais detalhadas advindas dos projetos financiados pela rede SEDES. Ele propõe um modelo de relatório em que se vai padronizar as informações captadas durante as prestações de contas dos serviços financiados pela rede e almeja uma geração mais consistente de dados para novas reflexões e qualificações de políticas públicas. E também traz o catálogo de todas as universidades e todas as pesquisas que foram financiadas pela rede SEDES, encerrando assim o livro. Vamos lá. A minha opinião sobre o livro é um livro muito bom de se ler, que mostra todo o arcabouço de como poder entrar em um projeto financiado pelo governo. É escrito por vários autores que aí a cada capítulo um autor vai complementando a informação que o outro autor passou. É um livro, posso dizer, grande, mas que eu gostei muito de ler e consegui ler ele rápido. Um livro que dá gosto de ler. E recomendo a todos que tiverem a oportunidade de conseguir poder ler esse livro.